Boa noite a todos. Para começar essa aula, tá, me pediram para recapitular a propriedade 5. Tá, então, a Suane só me diz qual parte que você quer, tá? Porque essa propriedade aqui, ele diz duas coisas, né? Ele diz isso e diz isso. Aí eu queria saber se você tem uma dúvida específica numa delas ou nas duas, né? Então, fala aí pra gente. Ou digita, né? Sei que a parte do modo, tá? Então, vamos desenvolver aqui rapidamente, tá? Ele diz no início do teorema, tá? Que o D divide N e o N não é nulo, né? Então, nós vimos ontem, né? Só recapitulando a propriedade a 5, né? Isso. Então, 5 D divide N e N não, e D não é nulo, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, N que não é nulo. N não é nulo. E a conclusão disso é que o módulo de D é menor ou igual que o módulo de N. Então, a ideia disso aqui foi o seguinte. Ontem a gente abriu essa definição aqui, né? Que foi a primeira definição do texto. E a definição diz assim, né? Quando é que D divide N? Né? Então, D divide N se existir um K, né, pertencente aos inteiros, tal que N é o K vezes D. Foi o que a gente. Foi a primeira coisa que a gente fez, né? Abrir isso aqui. O próximo passo, depois disso, foi dizer o seguinte, né? Eu tenho que esse produto é igual a N, e isso aqui significa que se eu colocar tudo isso em módulo, na verdade acho que aqui é só no sentido, né? Então deixa eu apagar só essa parte aqui. Isso aqui significa que o módulo de N vai ser idêntico ao módulo de K vezes D. Né? Porque se essas coisas são iguais, o módulo também vão ser. E isso aqui que eu escrevi, né, agora, vou passar para cá, significa que se eu retirar esse K aqui, possa ser que o D continue sendo igual a N, né? Mas para que o D seja igual a N, módulo, esse K aqui ele tem que ser menos 1 ou mais 1, né? E aqui a gente está considerando que ninguém é zero. Tá. Mas se ele não for nenhum desses dois, se ele for maior, significa que se eu tiro ele, então só o D vai ser menor do que o N, né? Então isso aqui vai significar que o N vai me dar duas possibilidades em relação ao D, né? Pode ser que o N seja maior, né? A partir do momento que eu retirar esse cara aqui do módulo, e pode ser que eles sejam idênticos. Né? Quando é que eles vão ser idênticos? Né? Quando o K é menos 1 ou 1. Se o K for qualquer outro valor, né, aí isso aqui, ao retirar ele, o D fica menor do que ele. Aí acabou. Essa seria a demonstração da parte do módulo. Deu para visualizar o que eu quis dizer? Muito bem. Então, hoje, né, vou dizer para vocês o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver
esse algoritmo da divisão, tá? Máximo divisor comum e não sei se a gente vai chegar a todos os teoremas, tá? Mas vixe, tem uma definição aqui que na verdade é um teorema. Mas tem problema não. Talvez a gente chegue até aqui, a definição 2. Muito bem. Então, vamos aqui ao algoritmo da divisão, tá? Não, acho que é isso. Então, vamos ver bem rápido aqui, tá? Eu tenho dois números inteiros A e B. Esse B é positivo, tá? O A pode ser qualquer coisa. Então, existe um único par de inteiros, no caso K, Q e R, tal que o meu A vai ser escrito assim, tá? Que é B vezes Q mais R. E o R é o número entre 0 e B. Tá? Essa seria mais ou menos a ideia do algoritmo da divisão. Se o R for igual a zero, né, então o B divide A. Tá? Então, deixa eu fazer os comentários sobre tudo isso que está escrito nesse teorema. Tá? Então, inicialmente, o nosso teorema, né, o teorema 2, ele considera A e B inteiros, porém o B maior do que zero. Né? Aí tem duas coisas que podem acontecer aqui. Tá? Pode ser que o B divida A. Né? Pode ser que o B divida A. Essa é a primeira possibilidade. Se o B dividir A, então a gente já viu o que acontece. Né? Vai existir um número, de tal maneira, esse número vezes B vai dar A. E outra coisa é quando o B não divide A. Então, quando o B não divide A, né, no caso, se o B não divide A, então significa que vai existir um único par de dois números inteiros Q e R, tal que o meu A ele não vai ser simplesmente esse Q vezes B. Né? Se for só isso aqui, é porque o B divide A. Né? No caso aqui, vai ter um resto. E tem mais uma coisa, né? Esse resto, ele é positivo e ele é menor ou igual do que B. Minto aqui. Essa igualdade é aqui. Deixa eu só ajeitar. Essa igualdade não é aqui. Essa igualdade é aqui, né? Deixa eu só conferir aqui. Isso. Pode ser que o resto dê zero, mas ele não pode ser B. Né? Tá, aí só comentando o que nós já conhecemos. Por exemplo, se eu tenho 10, né, e vou dividir para 3, por exemplo, então a gente normalmente procura o maior inteiro, tá? E a gente sabe que o mais próximo aqui é 3, tá? Isso aqui a gente sabe que dá 9, né? Então esse resto aqui tem que ser menor do que o meu B, né? No caso, a descrição disso aqui é assim, eu tenho o número A, vou dividir pelo B, aí a gente vai encontrar um certo Q, que a gente vai fazer esse produto, né? B vezes Q, e quando a gente subtrair isso, ele vai dar R. E esse cara aqui e esse cara são únicos, né? Não existe outro. Aí suponha que, essa é, no caso, o algoritmo da divisão. Mas suponha que eu tenha, que eu faça essa divisão e aqui eu chame de Q1. E suponha que aqui dá esse produto, né? Quando eu subtraio aqui,
dá um R1, de tal maneira que esse R1 ele é maior do que B. Se isso aqui acontecer, a divisão não termina, tá? Aí o que vai acontecer? Vai existir um Q2, né, que eu vou multiplicar Q2 por B aqui. Aí aqui vai ficar B vezes Q2. Quando eu subtrair aqui, isso aqui vai dar um R2. Aí, se o meu R2 for menor do que B, a conta acaba, né? Se não for, né, se meu R2 for maior do que B, o que a gente faz? Faz de novo, né? Vai existir um Q3, né, que vezes B vai dar aqui B vezes Q3, né? E quando eu subtrair, isso aqui vai dar um R3. E fica nesse loop, né? Aí quando é que isso aqui termina, né? Isso aqui vai terminar quando tiver um certo RI que é menor do que B. Aí acaba a conta, né? Essa é a ideia. No caso aqui, sei lá, vai dar até um certo QI. Aí como é que a gente escreve toda essa conta, né? Escreve assim, A igual a B vezes essa soma aqui, tá? Q1 até QI, mais RI, né? Porque os R's foram todos divididos pelo B, menos o último que é RI. Então, essa seria uma maneira de visualizar, tá? Que vai existir únicos Q e R, né? Então, a soma aqui vai ser meu Q, né? E aqui o resto, né, vai ser meu R. Essa é uma maneira de visualizar o algoritmo da divisão, tá? Mas, no caso, a prova que a gente vai fazer não é essa, tá? Essa aqui foi só um rascunho para a gente visualizar de maneira prática, vamos dizer assim, né? Como é que a coisa funciona, né? O que isso aqui está querendo falar. Vocês vão querer fotografar isso, copiar isso, printar isso, copiado. Posso apagar? Ok. Então, deixa eu apagar aqui. Tudo bem. Bom, então, a primeira coisa que eu vou considerar aqui, antes de começar a minha demonstração, posso. O teorema diz assim: dado dois números A e B, aí existem duas possibilidades, né? Uma é o B dividir o A, outra é o B não dividir o A. Se o B dividir A, entra no contexto da aula de ontem, né? A gente só pegou dois números onde um pode dividir o outro. Aqui eu estou considerando que o B não divide o A. Quando o B não divide o A, né, o A não é divisível pelo B, então significa que vai existir dois caras, né, que no caso é um quociente e o resto, né, que a gente conhece, tal que na hora que eu fizer a divisão, é isso aqui que vai acontecer, tá? O meu A, quando eu dividir por B, vai dar um certo Q, né, e resto R. Essa seria, isso que significa essa equação aqui, tá? E meu resto tem que ser positivo, pode ser que seja zero e tem que ser menor do que B. Tá? Então, essa é a ideia do teorema. É a divisão que a gente conhece, né? Sendo que aqui ele escreveu diferente. Né? O texto escreve diferente. Ok, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho que provar que quando eu tenho essas condições aqui, eu consigo um Q e um R de tal maneira que eu consigo escrever isso, tá? É a primeira coisa que a gente tem que provar. Segunda coisa é que eu não consigo
outro quociente e outro resto. Dado uma divisão, eu só consigo um quociente e só consigo um resto. A gente vai ter que provar a unicidade, são essas duas coisas que a gente prova. Então, primeiro eu vou provar que eu consigo um Q e um R. Como é que eu provo isso? Bom, a ideia que eu vou usar para provar isso é a seguinte. Imagine, vamos pegar dois números, tá? Vou pegar o 10 de novo, só para a gente visualizar o que eu vou fazer, e vou pegar o 3. Então, esse 10 aqui, esse 10 tem uma propriedade, acho que se chama propriedade arquimediana, eu acho que é isso, depois eu vou ver o nome e tal, que ela me diz o seguinte, me diz que tem dois múltiplos seguidos desse que vai estar entre o 10, tá? Eu acho que é isso daí. Né? Então, existe o 3 vezes alguém antes e tem, deixa eu chamar outra letra aqui, sei lá, 3 vezes alguém menor do que o 10, tá? Pode ser que seja igual também. E o 3 vezes o cara da sequência, né? Ser maior do que ele. No caso, o y que satisfaz essa desigualdade aqui é o 3, né? Então, significa que o 10 eu posso escrever como 3 vezes 3, tá? Mas o próximo depois dele, né, não vai ser mais menor do que o 10, nem igual, né? Já passa a ser maior. Que no caso aqui é o 3 vezes 4, tá? Então, é isso aí, o Doxus. Então, dado dois números, eu sempre consigo fazer isso, tá? Muito bem, então é essa a ideia que eu vou fazer aqui. Então, deixa eu só apagar isso que eu escrevi. Todo mundo entendeu, né? Essa ideia que eu escrevi aqui, né? Que dado dois números, eu sempre consigo escrever o maior, né? E múltiplos do menor em sequência entre eles. Entre eles, né? Na verdade. Ok, então, considerando essa informação aqui, tá? Vou apagar e vou continuar aqui a ideia do teorema. Então, eu peguei aqui A e B, tá? Vamos supor que em módulo o A é maior do que o B, tá? Para justamente eu poder fazer a divisão de A pelo B. Então, significa o seguinte, o meu A, ele vai poder ser escrito, aqui não tem não. Ele vai poder ser escrito como dois múltiplos de sequências do B, tá? Um vai ser o Q vezes B, né? Eu vou conseguir um B, um Q, existe um Q, né? De tal maneira que B vezes Q e B vezes Q mais um faz isso com A, tá? Que é justamente a propriedade que eu usei o 10 e o 3, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Considerando A e B, existe um Q, né? Vou botar aqui, ó, existe um Q, tal que isso aqui acontece, tá? Deixa eu só... Vou botar aqui apertadinho, tá? Dados A e B, né? Já vou botar só assim que eu já estou considerando isso aqui, né? A premissa. Né? Aí eu consigo o Q dessa forma. Tudo bem até aí? Todo mundo visualizou isso que eu escrevi até o momento? Ok. Agora, o próximo passo é avaliar essa desigualdade. E avaliando essa desigualdade, eu tenho duas informações. Primeiro, Q vezes B é menor ou igual do que A. Tá? E outra coisa que acontece aqui, né? O meu A, ele é menor do que B vezes Q mais 1. Tá? Ou seja, é a mesma informação, sendo que eu abri essa informação, tá? Então, eu vou colocar aqui se somente se, tá? Essa primeira informação aqui, ele implica, né, na ida e na volta,
para essa, né, para algum K. Para algum Q, desculpe, Q inteiro. Muito bem. Aí o que isso aqui significa? Né? O que isso aqui implica? Agora eu vou mexer com essas desigualdades aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é subtrair Q vezes B dos dois lados dessa desigualdade. Então, mas essa é que é a ideia, tá? Eu coloquei o A entre esses dois elementos. Isso eu posso fazer pela propriedade arquimediana, tá? Ou o teorema de Eudoxius. Significa, ó, o que você disse é só isso, ó. Mas eu posso dizer além disso, tá? Que é o seguinte, quando eu acho aqui um quociente, né? O quociente mais um ele já não vale mais, né? Não é assim que a gente faz para fazer a divisão, né? Quando ultrapassa, a gente descarta. A gente pega sempre o que no produto é menor ou igual ao cara que a gente está querendo dividir, tá? O que eu estou querendo dizer é que o que você está me pedindo não é incorreto, tá? Mas não significa que se eu considerar isso, eu estou deixando de considerar o que você está me perguntando. Eu não sei se eu enrolei mais do que falei. Assim, não sei se ficou mais claro do que... Enfim. Muito bem. Então, continuando aqui a nossa ideia, tá? Eu vou subtrair aqui, nessa desigualdade, QB. Subtraindo dos dois lados, vamos escrever, tá? Vou fazer assim, vou fazer QB menos QB dos dois lados, né? Então, aqui A menos QB, tá? E nesse aqui, eu vou fazer A menos essa expressão aqui, tá? Q mais 1 menor ou igual do que B vezes Q mais 1 menos B vezes Q mais 1. Todo mundo visualizou o que eu fiz? Muito bem. Né? Subtrair elementos positivos ou negativos numa desigualdade não altera ela, tá? Então, o próximo passo aqui isso aqui eu vou escrever assim agora. Esse menos esse vai dar zero, menor ou igual do que A menos QB. E aqui vai dar zero, né? Vai ficar isso menos isso aqui, vai dar zero. Então vai ficar assim, A menos B, que mais 1, isso aqui é menor do que zero. Ok, então agora eu vou deixar isso aqui quieto por enquanto, tá? Eu vou trabalhar só com essa daqui. Vou trabalhar só com essa daqui por enquanto, tá? Então, se isso aqui acontece, então A menos B, né? Aqui eu posso distribuir, menos B é menor do que zero, né? Que eu multipliquei B vezes Q dá BQ, menos com mais dá menos, B vezes 1 dá B. Ok. Próximo passo, eu vou somar B dos dois lados. Aqui que isso aqui vai me fornecer, né? Vai me fornecer, esse B aqui vai cancelar quando eu fizer a soma. Vai ficar A menos BQ
é menor do que B. Ok, então aqui eu tenho duas informações. Primeira informação é que A menos QB ou BQ é maior ou igual que zero. E a segunda, que é essa daqui, A menos BQ é menor do que B. Então o que isso significa? Que eu posso escrever como uma coisa só, tá? Então isso daqui eu vou escrever aqui em cima. Essa informação aqui em cima está me dizendo que o A menos QB está entre 0 e B. Muito bem. Tudo isso que eu falei é muito importante, principalmente esse final. Todo mundo entendeu como foi que eu desenvolvi tudo até chegar aqui, né? Até chegar aqui, todo mundo visualizou, né? Ótimo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Qual é a propriedade do teorema que me fornece essa inequação? Deixa eu colocar aqui no teorema de novo. Tá aqui. Qual é a informação do meu teorema que me dá algo semelhante a isso? O R. Muito bem. Se a gente observar bem, ó, essa desigualdade que eu cheguei aqui é a mesma que essa. Então, o que que significa? Que esse cara aqui tem um candidato. Quem é esse carinha aqui? É meu R. Exatamente. Então, logo, o meu R vai ser igual a menos QB. E isso aqui significa que, né, no caso, se eu trocar aí os termos de ordem, meu A vai ser igual a B vezes Q mais R. Ou seja, provei a existência. Né? Se A não divide B, eu posso escrever entre esses dois números e com isso eu chego, né? No caso, eu fazendo a suposição que existe um Q, né, que me deixa o A entre esses dois números, e isso vai me dar o R. Né? Ou seja, se A não divide B, existe Q e R onde essa equação é válida. Então, o que eu fiz até agora? Provei que se A não divide B, eu consigo Q e R. Foi a primeira coisa que eu provei. A parte em azul é só para dizer que isso que eu desenvolvi é a mesma coisa que isso, tá? Hum, muito bem. Então, essa parte em azul aqui, tá? É só para dizer que essa informação aqui equivale a essa, tá? E se elas são equivalentes, né, eu juntei as duas numa coisa só. Então, é bom, tudo bem, o povo pode ser ruim, mas você botou a lenha na fogueira, né, George? Muito bem, agora é o seguinte, eu vou... Desculpa. Exatamente, eu percebi agora. Muito bem, então provei que existe, agora eu tenho que provar que não tem outro. Eu não consigo outros Q e R, tá? Como é que eu vou provar que isso aqui é único? O caminho para se provar que uma coisa é única é você supondo que existe outra. E se você supõe que existe outra, aí você tem que chegar num absurdo, tá? Ou numa contradição. Que é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos supor, suponha
que existe Q1 e R1, tal que A pode ser escrito, né, usando esses dois também. Então fica B vezes Q1 mais R1. Perceba que isso aqui foi onde a gente chegou, isso aqui é o que eu estou supondo, tá? Estou supondo que não existe um só, um quociente e o resto que eu possa, né, que minha divisão dê isso, né? Estou supondo que eu tenho outro quociente e outro resto, que a minha divisão também, né, pode ficar assim. Ok. Então, com essa suposição, onde foi que eu cheguei, tá? Eu cheguei aqui que meu A pode ser representado de duas formas. Então, como A é igual a A, então significa que meu B vezes Q mais R é igual a B vezes Q1 mais R. Por que essas duas coisas são iguais? Porque as duas são idênticas ao A. Ok. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é mudar alguns termos de lado para a gente fazer uma avaliação se isso aqui é possível. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os termos que tem B e deixar tudo do lado esquerdo, e os termos que tem R e vou deixar tudo do lado direito. Tá? Fazendo isso, eu vou ficar com essa expressão aqui. Ó. BQ menos BQ1. Isso aqui é igual a R1 menos R. Tudo bem até aí? Todo mundo visualizou, né? Isso que eu fiz? Muito bem. Aí, qual vai ser meu próximo passo? Observe que nessa última igualdade que eu escrevi, eu posso colocar termos em evidência, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou fazer, vou colocar meu B em evidência, tá? Então, deixa eu só marcar ele aqui. Eu sei que está o anel D vermelho, mas eu vou marcar aqui, tá? Marquei aqui com a gota de sangue. Muito bem. Então, colocando o B em evidência, isso aqui vai ficar assim. Ok. Que bom. Bom, então, o que significa, né, agora? Onde foi que a gente parou? Eu vou colocar aqui em azul outra observação. Ontem a gente viu o seguinte, o que significa dizer A dividir B? Isso aqui significa o quê? Quem lembra? Talvez seja. A intenção é essa. Muito bem, é isso mesmo. Isso aqui significa que eu consigo um número inteiro de tal maneira que meu B vai ser igual a esse K vezes A. Então, vamos olhar para cá, tá? Esses dois Qs, eu estou supondo a existência deles. Esse, ele existe e a gente provou ele aqui, tá? Dado dois números, se A não divide B, quer dizer, desculpe, se B não divide A, né? Então vai existir, de fato, um Q e um R, onde isso aqui vai acontecer, tá? Então esse cara aqui existe.
E esse Q1 eu estou supondo a sua existência. Então ele existe também, essa diferença, ele está fazendo o papel desse meu K aqui. Ó. Então o que essa informação está me dizendo? Tá? Isso aqui significa, deixa eu colocar aqui, isso aqui significa, né, que eu consegui um número inteiro, onde meu B vezes o número inteiro vai ser igual a isso aqui. Ou seja, o meu B, ele divide a diferença dos restos. Deixa eu só apagar isso aqui, tá? Isso aqui a gente já viu ontem. Então, vocês visualizam esse passo daqui para cá? Né? Que isso aqui a gente viu ontem. Tá? Se esse número ele é escrito como um inteiro vezes esse B, por exemplo, porque o B divide ele. Mas aí é o seguinte, vou fazer aqui mais comentários. O que o B é em relação a R? Né? E o que o B é em relação ao R1? Vamos olhar aqui na definição mais acima. Aqui, ó. O que o B e o R, qual a informação que usa B e R aqui no meu enunciado do teorema? Tá, então aqui. Muito bem. O meu B é maior do que o resto, né? Então, aqui significa o seguinte, o meu B ele é maior do que o resto. E meu B ele é maior do que o resto. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Eu tenho essas duas informações, tá? E outra coisa, se eu pegar essa primeira aqui informação e fizer assim, ó, aqui eu vou subtrair R1 e isso aqui vai ser maior do que a subtração de R1. Não, vou fazer o contrário. Vou pegar esse aqui, tá? Que eu quero dar quero que apareça essa diferença. Então, eu vou pegar essa daqui e vou fazer B menos R vai ser maior do que R1 menos R. Isso aqui eu posso dizer que é menor do que B, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O meu B está dividindo um cara que é menor do que ele, tá? Meu B está dividindo um cara que é menor do que ele. Então, normalmente a gente pega números maiores e divide por menores, né? Aqui está acontecendo o contrário. Então, vamos ver se existe alguma possibilidade dessa coisa acontecer, tá? Dessa coisa aqui, ó. Né? Um número maior dividir um número menor. Então, vamos ver aqui. Vamos voltar aqui rapidinho para o nosso material. E pelas propriedades, veja essa propriedade aqui, tá? D divide N, ou seja, o N é divisível pelo D, o N é maior, tá? Mas também pode ser igual. Mas lá, o teorema já é bem claro, né? Ele quer que o B seja maior do que o N. Então, a única possibilidade, né, de acordo com essas afirmações desse teorema, é que ocorra o 4, tá? Porque o N divide o zero e o zero é menor do que N. É a única possibilidade que um número maior pode dividir um menor. É se o menor for zero. Tá? Não sei se vocês estão visualizando o que eu estou falando. Ninguém se perdeu? Está todo mundo entendendo tudo?
Tá, deixa eu voltar aqui. Vamos desde o início, assim, só recapitulando, tá? Tudo que a gente fez. Eu apliquei aqui a definição de Eudoxius, acho que é isso, ou a propriedade arquimediana, tá? Então, dado dois números, eu consigo múltiplos em sequência, né, de um deles, de tal maneira que eu posso colocar os três em ordem, onde um deles fica no meio. E fui desenvolvendo isso daqui, né? Todo mundo visualizou. Então, dado A e B, né? Onde B não divide A, eu consigo Q e um R, né? Onde isso aqui acontece. Agora eu estou querendo provar que esse Q e R é único, tá? Essa divisão aqui só pode ser escrita de forma única. Aí foi que eu fiz. Supus que tinha outro Q e outro R. Se tem outro Q e outro R, então eu posso escrever minha divisão, né? Também usando Q1 e R1. Ok. Meu A é igual a meu A, eu igualei a minha expressão, né? Essa expressão eu igualei a essa. Está aqui o que eu fiz. Aí passei os B's para um lado e os R's para o outro lado, né? Que foi o que eu fiz aqui. Coloquei o B em evidência. Quando eu fiz isso aqui, ele encaixou na definição que a gente viu, né? Que quando isso aqui acontece, é porque meu número B ele vai dividir a diferença dos restos. Ok, né? Que foi o que eu concluí aqui. Essa aqui é pela definição da aula anterior, tá? No caso, a definição 1. Então, vou até colocar aqui, tá? Isso aqui é pela definição 1, né? Que eu pude concluir isso. Aí, agora, é o seguinte. Quando é que a gente divide um número, tá? Quando é que eu pego um número e divido por outro, né? Uma das condições é que... Ah, não, aqui é o contrário. Pode ser assim. Suponha que A e B são positivos, tá? A dividir B, se o A for menor do que B, tá? É uma condição isso aqui. Eu não posso ter um número maior, desculpa, um número menor dividido por um número maior, e isso dá um número inteiro, isso não existe. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui essa informação está me dizendo que o B divide esse número. Mas quando a gente desenvolveu isso aqui, né, essas aqui são condições do teorema, tá? O B tem que ser menor do que tem que ser maior do que o resto. E o B ele vai ser maior do que essa diferença dos restos. Ou seja, meu B está dividindo um número menor. Né? No caso, aqui está o contrário disso aqui. Ó. Aqui o que está acontecendo aqui, o B é maior do que os restos. A diferença, no caso. E olha essa daqui, está ao contrário. Ó. Aí eu fui olhar. Pode ser também. Vamos botar aqui. Aqui tem que ser menor, né? Aqui é estrito, aqui é igual. Pode ser igual também. Aqui é menor porque é o que está escrito aqui no teorema, tá? O B é maior, ele não pode ser igual aqui, só pode ser maior. Tá? Ok, então uma coisa maior está dividindo uma coisa menor. Aí o que eu estou dizendo, né? A gente foi procurar propriedades que me garantam esse fato, né? Uma coisa maior dividir uma coisa menor. E só tem uma propriedade que se encaixa nisso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Como essa é a única propriedade aqui se encaixa, então significa que esse R1 menos R só pode ser zero. Tá? Porque não existe outra propriedade que satisfaça isso. Né? Um número maior dividir um número menor. E se essa é a única possibilidade que existe, o que isso aqui significa? Que o resto 1 que eu supus, né, no segundo momento tem que ser igual ao resto inicial. Tá? Em contrapartida, tá? Se isso aqui dá zero, significa que B vezes Q menos Q1 também dá zero. E nós sabemos que o produto de duas coisas só dá zero se uma delas for zero. O B não pode ser zero, né? Que a gente não divide por elementos iguais a zero. A gente divide por elementos diferentes de zero. Né? Eu não posso ter um divisor nulo.
então me resta que esse cara aqui obrigatoriamente tem que ser zero. E se esse cara for zero, significa que o Q tem que ser igual ao Q1. Então, qual é a conclusão? Tá? Dado uma divisão, se eu supor que tenho dois quocientes e dois restos, eles só podem ser idênticos. Tá? Então, provei que quando B não divide A, eu consigo um quociente e o resto, né, tal que a minha divisão fica com essa expressão. E esse Q e esse R são únicos. Tá? Então, foi essas duas coisas que eu provei com toda essa argumentação. Tá? Eu vou deixar aqui um pedaço no final, tá? Para vocês olharem. Tá? Depois que se termina a demonstração, é bom recapitular, né? No caso, vocês observarem e vendo o que eu fiz passo a passo. Tá? Então, façam esse exercício aí. Tá? No caso, vão olhando aí o que foi que eu fiz. E se não encaixar a ideia na cabeça, digam, tá? Porque essa é a melhor hora para eu sanar dúvidas. Se eu pular e você não fizer esse exercício, a sensação é que a demonstração inteira do teorema foi embora. Existência e unicidade, tá? Muito bem, é isso aí mesmo. Bom, esses iniciais, tá, são antigos ainda, tá? Eu sei que não são tão antigos quanto os de geometria, mas tem uns nomes antigos aí que, né, tem Euler, tem Fermat, tem, enfim, tem alguns que tem uns nomes aqui interessantes. Todo mundo visualizou tudo que foi feito, dado dois números, se eu quiser dividir um pelo outro, eu vou conseguir só um quociente e um resto. Essa foi a ideia desse teorema. Aí eu assumi que tem um segundo quociente e um segundo resto, e na verdade, eu chego que só não cheguei nem em contradição, eu cheguei que a diferença desses restos dá zero, isso significa que eles são únicos, que eles são a mesma coisa, na verdade, e os quocientes também, tá? Aqui eu não cheguei em contradição. Eu supus que tinha diferentes e cheguei que esses diferentes não podem ser diferentes, né? Tem que ser os mesmos. Podemos passar adiante? Ok, então vamos continuar aqui. Agora a gente vai para a ideia do máximo divisor comum, tá? Então, vamos aqui à leitura rápida, né, desse início e já a gente discute esse teorema aqui. Então, eu tenho dois inteiros, A e B, onde A ou B não são zero, tá? Que no caso é tá. Então, o MDC de A e B é o maior inteiro que divide ambos, tá? Sim, é porque eu posso ter um número que divida zero, né? Muito bem. Por isso que ele botou A ou B não sendo zero, tá? Porque o caso 00 aí é trivial. Muito bem, aí tem um teorema 3 que diz assim, seja D o máximo divisor comum de A e B, então eu consigo inteiros MN,
tal que eu posso fazer a combinação, né, dos dois números envolvidos no máximo divisor comum, tá? Com o maior dos divisores. Então, essa é a ideia. Muito bem, então, veja que aqui ele está pedindo para provar, né, que existem. Né? Se existem, então a gente tem que ir atrás e determinar eles. Tá? Existem MN, né, tal que o meu D, né, o máximo divisor comum, pode ser escrito como uma expressão dessa. Essa é a ideia. É tipo assim, vou pegar aqui um exemplo com números para a gente visualizar o que ele está falando aí. Então, por exemplo, imagine pegar uma coisa bem simples. Quem é o MDC, ou seja, quem é o máximo divisor comum de pegar aqui 6 e 9, por exemplo. Tá? Pegar uma coisa simples. A gente sabe que o maior divisor comum aqui é 3, tá? Então, esse cara aqui, no teorema, ele é meu A. Esse cara aqui no meu teorema, ele está fazendo o papel do meu B. E esse cara aqui está fazendo o papel do meu D. Aqui que o teorema está dizendo. Está dizendo que isso aqui, eu posso pegar o D, né? No caso, posso pegar o 3 e escrever como combinação, tá? Ele chama de M e N com os elementos envolvidos, tá? Muito bem, então, no caso aqui a gente sabe, né, vai existir dois que isso aqui eu consigo, né? Então basta fazer M igual a 1, ou desculpa, M igual a menos 1 e N igual a 1, né? Se eu fizer isso, eu consigo o que a gente está querendo, tá? Essa é a ideia. Deixa eu melhorar essa igualdade. Ok, então vamos lá à ideia da demonstração, tá? Então, só repetindo o teorema, tá? Deixa eu ver se ele está nomeado aqui. É o teorema 3. Então, teorema 3 diz o seguinte, né? O MDC de A e B é um certo D, então significa que existe MN, tal que o D vai ser escrito como combinação, né, do A e B. Isso que eu fiz uma combinação, tá? Por que é combinação? Porque eu posso pegar outros números inteiros que isso aqui aconteça, tá? Eu não posso pegar só uma. Tipo, esse n é a condição do 6, esse n é a condição do 9, e eles vão combinar de tal maneira que o resultado é 3. É tipo isso. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou considerar um conjunto E, que é o conjunto formado por todas as combinações de A e B. Tá? Então, todas as combinações onde todos esses números são inteiros. Tá? Então, na verdade, todo mundo aqui é inteiro. Tá? Então, vou só escrever assim mesmo. Considerei esse conjunto aqui. Segunda coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar um C, tá? Que ele vai ser o menor elemento de E positivo, tá? Porque aqui, como pode ser inteiro, né? Aqui pode ser qualquer coisa, mas eu vou pegar como sendo positivo. Então, ele é o menor positivo que a gente pode gerar com essa combinação de A e B. Ok. Então,
Essa é a ideia inicial. Tá, então vamos usar aqui a informação, tá? Muito bem. Na verdade, aí não é. Não agora, tá? A prova da unicidade não é agora. Então, eu vou chamar. Sim, então, só falta escrever, tá? Então, significa, vamos chamar esse C aqui, vamos dizer que ele é um M0 vezes A mais M0 vezes B, tá? Só para definir, ele. MN significa mínimo. Estou considerando que meu C é o menor positivo desse conjunto. E esse aqui é o conjunto E. Tá? Esse conjunto aqui é o E. Isso, é o mínimo de E, exato. Muito bem. Então, vamos supor, a gente vai supor o seguinte, tá? Vamos supor que o C não divide A. E se o C não divide A, o que isso aqui acontece, tá? O que eu posso afirmar quando isso aqui acontece? Quando o C não divide A? Quem pode me dizer? Muito bem. Isso aí se aplica o teorema anterior, tá? Que a gente demonstrou anteriormente. Se C não dividir A, é porque vai existir um Q e um R de tal maneira que eu possa escrever de acordo com o teorema o algoritmo da divisão. Então vamos fazer isso. Então aqui significa, né? Vamos só ver qual é o teorema. Pelo teorema 2. Então, pelo teorema 2, tá? Isso que eu vou escrever é por causa dele. Vai existir Q e R, tal que A vai ser igual a B vezes Q. Desculpe, não é B não. É C. C vezes Q mais R. Tudo bem até aí? Tá. Então, o que eu posso escrever, tá?
Isso aqui implica que eu posso escrever assim, meu R, posso escrever como sendo A mais não, desculpe, deixa eu apagar. Isso aqui vai ser A menos CQ, né? Ou que não é assim? Isso. Muito obrigado. Aí é o seguinte, essa expressão do C eu já tenho anteriormente, tá? Eu vou só marcar ela aqui, ó. Tá aqui a expressão do meu C. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a substituição. Então significa que isso aqui vai ser igual a A menos, vou colocar aqui, tá? Q vezes tudo isso aqui, tá? M0 vezes A mais N0 vezes B. Teve só uma informação que faltou aqui. Faltou dizer que o C, deixa eu colocar em outra cor e em asterisco, tá? Vou botar aqui de rosa. Vou botar aqui em asterisco, vou botar aqui em cima, tá? O C tem que ser menor, desculpa, o C tem que ser maior do que R, tá? Porque isso é dito pelo algoritmo da divisão, tá? Muito bem. Vamos só desenvolver essa expressão aqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, deixa eu apagar aqui e escrever aqui. Então, vai ficar assim, vai ficar A menos, aqui vai ficar Q, não, aqui é suposição, tá? Aqui eu estou supondo, vou botar assim, hipótese, tá? Qual linha é essa daqui? Tá, de novo. Eu fiz o seguinte, eu criei uma hipótese aqui, tá? Porque vamos ver qual é a ideia. Eu tenho que o máximo divisor é D, então eu tenho que mostrar que existe dois números, né? Que eu posso combinar esses dois elementos com D. Essa é a ideia. Então a ideia é pegar um conjunto E com todas as combinações possíveis, tá? Aqui, deixa eu só especificar, sei lá, aqui um e um. Aí foi que eu fiz, peguei C como sendo o menor elemento dessa combinação e eu escrevi o meu C, né, como uma combinação, tá? Então, no fim das contas, eu quero chegar que esse C é o D, tá? Essa é a ideia. Se eu chegar que o C é o D, então eu de fato consegui dois elementos que é a combinação deles dois, tá? Ok. Aí eu comecei, a ideia aqui da demonstração é, primeiro, supor que o C, eu sei que ele é combinação, né? Então significa que ele é um divisor comum. Não necessariamente o maior, eu sei que ele é divisor comum, tá? Eu quero, né, que supostamente ele não divida um desses dois. Que é, no caso, essa característica do máximo divisor, no caso dele, divide tanto A quanto B, né? Então aqui eu vou fazer essa suposição e vendo o que dá. Então, continuando aqui, né, se C não divide A, volta ao teorema que eu expliquei hoje, né? Aí a gente usa o algoritmo da divisão, né? Se não divide, vai ter resto, né? Essa é a ideia. E esse cara aqui que eu vou dividir o A por ele, né, o C, ele tem que ser maior do que o resto. Aí depois eu comecei a brincar com essa expressão, né? Vamos dizer assim. Isolei o R,
No caso, passando isso aqui para o outro lado, né? Ficou negativo aqui. E esse C eu troquei por essa expressão inicial. Então, eu coloquei aqui no lugar do C. Ó. Esse aqui é meu C. Aí agora eu vou continuar desenvolvendo. Até o momento, tá, ok. A ideia é essa, tá? Então, desenvolvendo isso aqui vai ficar Q vezes M0 vezes A. E esse menos, como é do Q, né, vai ficar menos com mais dá menos. Q vezes N0 vezes B. Aí o que eu vou fazer agora? Vou colocar os A's em evidência e o B em evidência. Né? Então isso aqui vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar A que multiplica 1 menos Q vezes M0 mais menos Q vezes N0 vezes B. Então, vamos parar aqui um pedaço nesse desenvolvimento. Vou começar a fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Esse cara aqui é um número de que conjunto? Desse é aqui, você está falando? O B não entrou em evidência com ninguém, tá? Porque ele só aparece uma vez aqui. Ó. Eu só organizei o A, na verdade. Isso. Então, no caso C é um elemento, tá? Esse cara aqui é um número inteiro, né? Esse cara é um número Q é inteiro, M0 é inteiro, 1 é inteiro, né? Então, essa combinação dá número inteiro. E esse cara aqui também é número inteiro. Significa que esse número aqui, esse número que eu escrevi aqui, que tem essas marcações em verde, eu posso escrever assim. Isso aqui é um certo M2 vezes A, tá? No caso, tudo isso aqui é como se fosse meu M2. E esse aqui é como se fosse um N2. Então, o que significa, né, essa combinação? Significa que esse cara aqui pertence a E. Né? Esse elemento aqui está em E. Mas aí é o seguinte. Se esse cara está em E, quem é esse cara aqui? Tudo começou com isso, ó. Vou marcar aqui em azul, ó. Quando eu isolei o resto. Então, essa expressão, tudo que eu desenvolvi, ó, igual, né? Igual, igual, quer dizer, isso que eu fiz aqui, ele nada mais é do que o resto, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar essa informação. Não, aqui não. Que é B. Esse cara aqui, ele é o resto. E com isso, né, como eu pude escrever o resto como combinação do A e B, significa que ele está em E. Então, o que foi que a gente considerou? Consideramos aqui que o C é o quê? É o mínimo positivo, né? O menor positivo do E. É o C. Mas, quando a gente aplicou aqui o algoritmo da divisão, o que foi que aconteceu, tá? Está dizendo que o C é maior do que R. Então, significa que esse número aqui, esse R, ele é menor do que C. E isso significa... E o resto é positivo, né? O resto tem que ser número positivo. Pela definição lá do algoritmo, tem que ser positivo. Então, o que isso significa? Que esse C não é o mínimo.
No caso, ele tem que ser o R. Mas isso aqui não pode acontecer, tá? Porque o C tem que ser o mínimo. Eu considerei inicialmente isso. E qual foi o fator que fez aparecer essa contradição? Foi o fato de eu ter feito a suposição que o C não divide A. Então, o que que significa, né? Isso aqui, contradição. Então, o que que isso significa, né? Significa que o C vai dividir, é obrigatório o C dividir o A, tá? Então, esse número aqui que eu peguei, o menor desse conjunto, ele vai dividir o A e, consequentemente, ele vai dividir o B também, tá? Então, vamos escrever só o que eu fiz até agora. Então, porque eu usei o algoritmo da divisão, tá? Eu supus que C não divide A, aí a gente, né, pelo teorema anterior, vai existir um quociente e um resto, tal que meu A vai ser o C vezes esse Q aqui, mais R. E o algoritmo da divisão me diz que esse C obrigatoriamente tem que ser maior do que o R. Tá? Então, isso aqui é do algoritmo. De novo, deixa eu voltar aqui lá para baixo. Vamos repetir toda a ideia, tá? Eu tenho que meu MDC de A e B é D, e o teorema diz que eu consigo dois números inteiros, onde esse D aqui é combinação de A com B. Tá, quando eu fazer a reposição,